Fala, rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, seja bem-vindo aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o nosso trabalho em seus grupos de WhatsApp. Bom, galera, chegando para falarmos sobre o nosso glorioso Botafogo que estreou no Mundial de Clubes da FIFA. E o Botafogo é o primeiro brasileiro a vencer um jogo no Mundial de Clubes e o primeiro brasileiro a fazer um e dois gols na competição. O Botafogo venceu o Seattle, né, jogando nessa noite de domingo pelo placar de 2-1. Vitória importante, fundamental do Botafogo, uma vitória para se curtir também, por que não? Né? Foi a primeira vitória do Botafogo nesse Mundial da FIFA. Palmeiras, né, outro brasileiro que estreou mais cedo em relação ao Botafogo, ficou no 0-0 com o Porto, não venceu, então o Botafogo é o primeiro brasileiro a vencer nesse Mundial. E se o Botafogo pretende, de alguma forma, sonhar com algo, precisava vencer esse jogo de hoje. Teve algumas situações ruins, né? Atuações ruins no Botafogo, etc. e tal? Teve. Mas eu acho que mesmo com essas situações aí, a gente deve curtir essa vitória, não deve ficar com um clima ruim após vencer um jogo de Mundial. Mas vamos falar mais sobre essa partida, vamos falar mais sobre o que foi esse jogo do Seattle e também, claro, sobre o desempenho do Botafogo nessa primeira partida no Mundial de Clubes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a partida de hoje, né? Hoje, já foi ontem, na verdade. Começou ontem e terminou hoje. O Botafogo venceu o Seattle por 2-1, gols marcados pelo Igor Jesus e pelo zagueiro Jair. Bom, primeiro tempo, o Botafogo não teve um início tão bom, né? Mas depois controlou um pouquinho mais as ações da partida, né? O início da partida, o Botafogo parecia muito nervoso, os jogadores errando muito passes fáceis ali, né? Durante o jogo. Teve algumas situações ali do Seattle chegando próximo, mas tivemos chance com o Igor Jesus e tudo mais. Mas assim, no decorrer do primeiro tempo, o Botafogo se demonstrou assim: eu sou a equipe que tem mais qualidade técnica e conseguiu controlar um pouquinho mais as ações do jogo, fazendo os seus gols, né, no primeiro tempo, vencendo o primeiro tempo pelo placar de 2-0. Apesar de o Botafogo dar muito espaço no primeiro tempo para a equipe do Seattle, a gente saiu com um sentimento mais otimista, né, no intervalo do jogo. O Botafogo, mesmo com alguns vacilos, a defesa vinha se portando bem, né? Vencemos por 2-0, fizemos dois gols. Quando criamos situações ofensivas, concluímos. O Botafogo foi eficiente no primeiro tempo. Então a gente saiu para o intervalo com a impressão que se o Botafogo apertasse um pouquinho mais, corrigisse os erros no setor de meio campo, o Botafogo poderia, de repente, até fazer mais gols na equipe do Seattle. Mas não foi muito bem isso que aconteceu, né? A partida de ontem, né, barra hoje, a gente teve ali um grande problema que foi o setor de meio campo do Botafogo. Talvez tenha sido uma das piores atuações, se não a pior, da dupla de volantes do Botafogo. Gregory e Marlon Freitas foram muito mal no jogo, mas muito mal mesmo. Principalmente o Marlon Freitas, que não conseguiu fazer aquela transição ofensiva que ele faz muito bem na distribuição do jogo. No primeiro tempo ele foi até melhor do que no segundo, né? No segundo realmente foi uma partida horrorosa do Marlon Freitas. E o Gregory errou muito, né? O Gregory errou na marcação, não esteve numa noite boa como ele é, acostumado a marcar bastante com a camisa do Botafogo. E com a bola no pé foi uma tragédia. O Gregory praticamente errou tudo que tentou. Então, com a dupla de volantes mal no jogo, Savarino também estava mal no jogo, não conseguia recompor tanto, a defesa ficou muito exposta. Eu falei anteriormente que a defesa do Botafogo na primeira etapa fez uma boa atuação, porque Jair e Alexandre Barbosa, da maneira que deram, conseguiram cortar diversos lances de ataque. O problema é que a defesa do Botafogo estava muito exposta na partida, muito exposta. Então, tudo estourava na dupla de zaga, no John, enfim, na linha defensiva do Botafogo, que sofreu bastante no primeiro tempo. Né? Mas, como eu falei, a gente tinha expectativa ali que a situação pudesse melhorar no segundo tempo, mas, de fato, ela piorou. Né? Segundo tempo, o Botafogo teve uma atuação ainda mais abaixo do que foi no primeiro tempo, que já não tinha sido tão boa. A atuação no segundo tempo foi mais abaixo. Fisicamente, a equipe do Seattle sobrou, né? O Botafogo teve muita dificuldade quando eles conseguiram dar um pouquinho mais de intensidade no jogo deles. A sorte é que a equipe deles, tecnicamente falando, ainda fica devendo muito, né? Então o Seattle teve mais posse de bola, o Seattle ensaiou ali uma pressão, mas foi muito com bolas laterais, tentativa de cruzamentos. A zaga do Botafogo alta do jeito que é, acabou tendo um trabalho facilitado,
né, pela dificuldade da equipe do Seattle de criar jogadas ofensivas ali, apesar do grande volume de jogo que eles tiveram, sobretudo na segunda etapa da partida. E aí o técnico Renato Paiva tentou corrigir algumas situações, tentou eh, novamente reposicionar a sua equipe, reorganizar a sua equipe, né, com algumas modificações, só que as modificações não surtiram efeito. Aliás, surtiram efeito, só que negativo. O Botafogo piorou o que vinha fazendo. O primeiro tempo não havia sido tão bom, mas o Botafogo estava chegando no ataque, estava sendo um pouquinho, desafogando um pouquinho a jogada, estava sendo eficiente na parte ofensiva. E aí ele fez uma substituição que muito torcedor até mesmo pediu, né, que era o Correa entrando na partida, o Correa entra no intervalo do jogo, né? E o que acontece? O Botafogo não melhora, piora, porque Correa fisicamente me pareceu estar um pouco abaixo. Ele teve até uma jogada ofensiva muito boa, que a transmissão nem mostrou o replay, mas ele quase fez um gol na partida. Foi uma jogada boa dele que mostra assim, pelo menos me deu uma demonstração ali que realmente joga bola, tem uma qualidade técnica, mas estava completamente desentrosado e parece que a parte física dele também está bem abaixo, né? Então, quando o Correa entra na partida, a recomposição defensiva que já estava ruim como o Savarino, ela acabou. O Correa não conseguiu fechar os espaços. Na parte ofensiva, depois dessa boa jogada que eu comentei, que ele quase fez o gol, eu achei ele muito embolado com seus companheiros, e aí vai de realmente você treinar junto, né? De você ter ali um conhecimento maior dos seus companheiros. Ele estava muito embolado com todo mundo, parecia sempre mal posicionado. Não achei assim uma função. Eu vendo o jogo, não achei uma função que o Correia estivesse fazendo na partida. E depois o nosso querido Renato Paiva tentou mexer mais na equipe, colocou o Arthur Cabral, depois colocou o Cuiabano. O problema é que defensivamente a equipe ficou mais exposta no segundo tempo. A questão da recomposição, ela não funcionou, como eu falei, com o Correa piorou, aí depois ele coloca o Arthur Cabral com o Igor Jesus caindo um pouco mais pela ponta esquerda, e aí o Cuiabano entra na partida também, o Alex Telles estava bem no jogo, na parte da marcação, achei um erro do Renato Paiva colocar o Cuiabano naquela situação, o Cuiabano entra, e entra mal também no jogo, e a equipe do Seattle percebeu isso, começou a forçar o jogo no lado esquerdo do Botafogo, porque ali tinha o Cuiabano que não estava bem na partida, e também o Igor Jesus, que não tem nenhum caguete para fechar a marcação por ali, também estava desempenhando mal essa função. Então, quer dizer, a reorganização que o Renato Paiva tentou fazer no segundo tempo foi pior. Né? A equipe se desorganizou, a equipe ficou uma bagunça taticamente falando, alguns jogadores sem função, e a gente viu realmente o Botafogo decair muito na segunda etapa do jogo. Em saída do jogo, né, após a partida, os jogadores conversaram com a imprensa, o Renato Paiva falou também sobre a má atuação, que o Botafogo não ficou com a bola, que o desempenho não foi legal. O Gregory falou também sobre a falta de entrosamento com os reforços. E aqui vale até uma lembrança, né? O Renato Paiva, na saída, né, na viagem, melhor dizendo, no embarque do Botafogo para os Estados Unidos, comentou, né, sobre os reforços que estavam chegando, que ele não ia queimar etapas, de repente não utilizar esses jogadores no Mundial em algumas partidas, se não estivessem bem e tudo mais. A escalação dele inicial com o Mastriani como titular me lembrou essa fala dele. Eu falei, de repente os caras não estão bem fisicamente, não estão entrosados. Ele tinha falado sobre isso no embarque, então talvez isso explicasse a escalação dele com o Mastriani. Mas depois ele acabou colocando os jogadores e, de fato, esse entrosamento, essa aplicação tática da equipe ficou muito visível, né? Que o desentrosamento dos jogadores estavam grande. Como eu falei, o Arthur Cabral fez uma boa jogada de pivô, depois não recebeu mais nenhuma bola, e o Correa realmente entraram mal ali, enfim, não foi uma boa estreia desses jogadores. Bom, vencemos o primeiro jogo, né? Era o jogo para vencer, era o jogo que o Botafogo tinha para ganhar nesse Mundial de Clubes. E agora, meu amigo, sinceramente, a gente está falando aqui dos problemas da equipe, tem muita margem para melhorar. Acredito que o Botafogo vai melhorar, até porque os próximos jogos são situações e circunstâncias muito diferentes do que a gente viu hoje com o Seattle. Né? O Botafogo enfrenta na próxima quinta-feira a equipe do PSG, depois vai enfrentar o Atlético de Madrid. Então, quer dizer, o Botafogo tem margem para melhorar, pode apresentar o melhor futebol. Temos duas grandes pedreiras pela frente, sinceramente, contra o PSG pensar em tomar poucos gols, porque o PSG é uma máquina, é um time impressionante,
E quem sabe, né, o Seattle faça uma graça contra o Atlético de Madrid e a gente possa também, porventura, depois fazer algo contra o Atlético de Madrid. É o jogo que, se quiser fazer alguma coisa, de fato, é o único jogo assim mais possível. Porque com o PSG, vamos concordar, é muito complicado, né? Mas acho que o torcedor do Botafogo tem que ficar preocupado com o desempenho da equipe hoje. Sim, a estreia, estava todo mundo meio preso, a falta de entrosamento foi nítida, mas foi a estreia, o Botafogo venceu, o primeiro brasileiro a vencer no Mundial. Então é hora de comemorar um pouquinho mais essa vitória de hoje. Né? Eu vi alguns comentários na internet que foi uma vitória com gosto de derrota. Eu discordo. Foi uma vitória com gosto de vitória. O Botafogo venceu no Mundial de Clubes. O Botafogo está entre as melhores equipes do mundo. Então tem que curtir essa vitória. E o próximo jogo apenas na quinta-feira. Então vamos curtir a vitória um pouquinho. E depois a gente pensa no problema. Depois a gente pensa num PSG que vem por aí. Mas de fato, o Botafogo venceu, não atuando bem e com algumas situações taticamente falando, ruins, né? Individualmente também, individualmente a gente resolveu na frente, né? A gente foi efetivo na frente, mas coletivamente hoje realmente foi uma equipe bem abaixo. Né, o Renato Paiva, que foi um cara que a gente já criticou muito aqui no canal, ele demonstrou muita evolução nos últimos meses no Botafogo. O Botafogo evoluiu muito, mas realmente na partida de hoje contra a equipe do Seattle, a gente deu uma regredida. A equipe foi bem abaixo do que a gente vinha vendo no Brasileirão, na Libertadores. Vamos torcer para que seja um caso atípico, né? Que seja apenas essa partida, que o Botafogo possa desempenhar um bom futebol, que vai ser muito necessário, né, na próxima quinta contra o PSG e na outra partida contra a equipe do Atlético de Madrid. Bom, quero que você comente aqui. O que você achou da partida? O que você achou do jogo? Deu para salvar alguém? Concorda comigo que Marlon e Gregory fizeram uma partida muito ruim e contribuíram muito para o sofrimento do Botafogo? Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, muito importante o seu like e a sua inscrição aqui no canal para sempre ajudar o crescimento do nosso trabalho aqui no YouTube, tá certo? E é isso, galera. Vamos comemorar, vamos curtir um pouquinho essa vitória no Mundial e depois vamos pensar, né, ó, em problema dos grandes aí para frente. A gente só tem um PSG pela frente. Seja o que Deus quiser. Tamo junto, galera. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu.